بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Continuamos falando sobre a educação dos filhos e a responsabilidade dos pais em relação à educação dos filhos. E nós falamos que a educação dos filhos é uma das adorações mais nobres que a pessoa vem fazendo na sua vida. E já falamos uma introdução e falamos sobre algumas partes em relação aos direitos do filho, desde quando ele está dentro do ventre da mãe, depois que ele nasce, e os primeiros momentos da vida dele, quais são as obrigações dos pais com esse filho. Nós hoje vamos falar sobre algo importante, vamos entrar mais em relação ao nosso contato direto com o nosso filho, que seria questões importantes também. Tudo que nós falamos são questões importantes, são relações diretas, só que essas já elas precisam de mais experiência, que os pais, a mãe principalmente, ela esteja mais próxima dos seus filhos, os pais também, porque os dois se ajudam, porque a responsabilidade dos dois, como nós falamos. A primeira questão em relação a que nós vamos falar hoje, inshallah, sobre a relação dos pais com os filhos, com amor e misericórdia. O amor que nós temos que ter pelos nossos filhos. Nós sabemos que tem o hadith do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, ele disse que Allah subhanahu wa ta'ala, ele criou 100 misericórdias. Inna Allah khalaqa mi'ata rahma. فبث منها rahmatan bayna al-khalaiq. Allah subhanahu wa ta'ala deixou uma dessas 100 misericórdias, uma parte dela, onde ele espalhou entre todas as suas criaturas. فَمِنْهَا يَتَرَحَمُونَ بِهَا. Com essa misericórdia que Allah subhanahu wa ta'ala deixou na terra, espalhou na terra, as pessoas têm a misericórdia um com o outro. وَادَّخَرَ عِنْدَهُ لِأَوْلِيَائِهِ 99. E ele deixou 99 misericórdias para ele no dia do final, para deixar para os seus devotos, servos devotos que atenderam ao pedido de Allah subhanahu wa ta'ala em toda a vida deles. E esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala faça com que nós sejamos dentre esses. E essa nossa aula, ela faz parte da obediência a Allah subhanahu wa ta'ala, e aqueles que obedecerem a Allah terão esse grande privilégio de terem essas misericórdias no dia do final, que Allah subhanahu wa ta'ala irá deixar somente para os seus servos devotos. A misericórdia, o profeta Muhammad a.s. ele falou várias vezes, tem vários hadith, várias histórias, até Allah subhanahu wa ta'ala citou para nós também no Alcorão Sagrado. Foi citada a história do profeta Salomão com aquelas mulheres que ela passa no versículo onde o profeta Muhammad a.s. explica sobre esse versículo, quando duas mães eles foram até o profeta Davi, dizendo que elas eram casadas com dois irmãos. Duas mulheres que eram casadas com dois irmãos. E as duas tiveram cada uma um filho da mesma idade. Quando recém-nascidos, esses dois filhos, essas duas mulheres saíram para o campo, perto de um rio. E deixaram seus dois filhos perto do rio, e elas estavam distraídas, e de repente veio o lobo e pegou um dos filhos e levou. As duas falaram, não, esse quem o lobo levou é seu filho. A outra falou, não, quem levou é o seu filho. Elas sabendo quem que era o filho de quem. Só que elas tinham medo de chegar em casa, aquela que o filho dela foi com o lobo, do marido dela falar por que você deixou, por que você distraiu e tal. E aí as duas brigaram pelo aquele filho que sobrou, cada uma dizendo que esse é meu, a outra falava que esse é meu. E foram até o profeta Davi, ele ouviu as duas, a mais velha, ela conseguiu falar com mais frequência, com coisas tal, que ele acreditou nela e ele entregou para a mais velha. Depois que saíram de lá, elas foram até o profeta Salomão. A mais nova foi e reclamou para o filho do Davi, o profeta Salomão, e disseram para ele que, olha, o nosso filho foi dado para fulana, só que o filho é meu e tal. O profeta Salomão, ele olhou e viu que a maneira que foi dado o filho para a mais velha foi uma maneira que deveria analisar mais.
e ele teve uma ideia. Ele disse: eu vou dar esse filho, vou dividir ele no meio, cortá-lo no meio, entrego metade dele para uma mãe e a outra metade para outra mãe. A mais velha ficou quieta, não falou nada, já que vai dividir entre nós, e se dividir, aquele vai morrer. A mais nova, ela disse: não, deixe ele do jeito que ele está e dê para ela, porque o filho é dela. E o Salomão, e o profeta Salomão, ele disse, então, o filho é da pequena. Por quê? A misericórdia que Allah subhanahu wa ta'ala colocou no coração dessa mulher, que é mais nova, fez com que ela abandonasse o filho dela para outra mulher para não morrer. E a outra, a misericórdia não estava igual à mãe dele, porque a mãe ela teve a misericórdia real e ele soube que o filho é da mais nova. Então, essa história demonstra o amor dos pais pelos filhos, também, né? E o amor daquela mãe, como que o profeta Salomão, ele sentiu que o filho é da mais nova devido ao amor que ela tinha por ele. E tem um hadith do Umar ibn Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, que ele fala para nós também, cita que certo dia eles estavam junto com o profeta Muhammad alayhi salam, e ali estavam sendo divididos vários escravos depois de uma batalha e tal, ou de escravos que estavam sendo comercializados. E entre esses escravos tinha uma mãe que tinha perdido seu filho, que era um filho pequeno. E ela procurava pelo seu filho desesperada. E os companheiros do profeta Muhammad salam, junto com o profeta Muhammad salam, eles estavam percebendo o desespero daquela mãe. E ela corria para lá e para cá, até que ela achou o filho dela no meio de uma multidão. Ela pegou e abraçou o filho e começou a chorar. O profeta Muhammad salam olhou para os seus companheiros para demonstrar o amor dessa mãe pelo seu filho. E ele disse: vocês acham que essa mãe ela jogaria o seu filho no fogo? Eles disseram: ó mensageiro de Allah, jamais, pelo que nós vimos, o desespero dela, o choro dela, a maneira que ela abraçou o filho dela, o profeta Muhammad a.s. ele disse para eles: Allah, ele tem mais misericórdia dos seus servos do que essa com seu próprio filho. Então, o profeta Muhammad a.s. demonstrou para os companheiros do profeta Muhammad a.s., através dessa história, a maneira que a mãe tinha a grande misericórdia pelo filho e que Allah subhanahu wa ta'ala ele tem mais misericórdia por nós do que essa própria mãe com seu próprio filho. E assim, o Islã ele nos ensina como a misericórdia ela faz parte da nossa vida em relação aos nossos filhos. Então aqui das questões que você deve fazer com seus filhos, se esforçar para ter esse grande amor por eles e demonstrar também esse grande amor pelos seus filhos. A demonstração do amor pelos filhos, essa é uma questão muito importante. Até tem os sábios que falam, né, os ulama, eles dizem que você deve demonstrar abraçando seu filho por dia, no mínimo 20 vezes, demonstrando esse grande carinho e esse grande amor por ele, para ele sentir, porque as crianças sentem. Sentem quando você despreza eles, sempre quando você abraça eles, sempre quando você fala uma palavra boa a eles, sempre quando se você fala algo diferente a eles. Então, aquilo lá já penetra na mente deles e isso permanece, porque os primeiros anos que a gente educa os nossos filhos são os anos mais importantes, quase 70%, 80% do que nós colocamos na mente dos nossos filhos. Nesses anos, eles vão permanecer com eles até o resto da vida. Então, nós temos que tomar muito cuidado. E a primeira coisa que você tem que ter e fazer com que seu filho sinta é que você tem um grande amor por ele. Então, esse amor, o profeta Muhammad, salam, ele demonstrou para nós como é que a gente pode reagir, como é que nós podemos ter esse amor pelos nossos filhos, através de você beijar o seu filho. Taqbil. Taqbil, o profeta Muhammad a.s. nos ensinou que para você fazer com que o seu filho sinta que você ama ele, você tem que beijar ele. E por isso que o profeta Muhammad a.s., como está no hadith, dizia que cada vez que a Fátima, filha dele, entrava para ver o profeta Muhammad a.s., ele se levantava, ia até ela e pegava na sua mão e ele beijava ela na cabeça dela e ele mandava com que ela sentasse no seu lugar. Então, o beijo do profeta Muhammad a.s. com a Fátima e a maneira que ele levava a Fátima quando ela entrava, ele pegava na mão,
trazia ela, beijava ela na cabeça e fazia com que ela sentasse no seu lugar. Isso demonstra o amor do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam com a filha dele, com a Fátima. E assim o Abu Bakr as-Siddiq, o companheiro do profeta Muhammad alayhi salam, aprendendo com o profeta Muhammad alayhi salam, tem a história que ele entrou certo dia na Aisha, esposa do profeta Muhammad alayhi salam, que é a filha do Abu Bakr, e ela estava doente, e o profeta, e o Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu, ele entrou para visitá-la e ele beijou ela na sua cabeça e perguntou para ela: como você está? Você está bem? Então, mostrou aqui também o Abu Bakr que eles também, aprendendo do profeta Muhammad a.s. e beijava a filha dele, porque isso é um sentimento que os filhos devem sentir, esse amor que ele faz parte da vida entre os pais. Por isso, o profeta Muhammad a.s. certo dia, veio um homem do deserto chamado Al-Aqra ibn Habis. E essas pessoas, beduínos, a natureza deles é rude, eles são pessoas distantes dos filhos e tal. Eles se sentem que eles estão acima dos filhos, que eles estão acima de brincar com uma criança, de abraçar uma criança, de brincar com ela, de beijar ela. E esse Al-Aqra ibn Habis, ele veio até o profeta Muhammad a.s. para visitá-lo e sentou junto com ele. E de repente estava lá Al-Hassan ibn Ali, o neto do profeta Muhammad a.s. E o profeta Muhammad a.s. abraçou Al-Hassan ibn Ali e começou a beijá-lo. Al-Aqra ibn Habis olhou para o profeta Muhammad a.s. e disse para ele: ó oh, mensageiro de Allah, vocês beijam seus filhos? O profeta Muhammad a.s. disse: sim, isso é natural. Al-Aqra ibn Habis, ele disse: eu tenho 10 filhos e jamais, nem um dia, eu beijei um deles. O profeta Muhammad a.s. olhou para ele estranhando e disse: o que eu faço para você se Allah tirou a misericórdia do seu coração? Ele demonstrou que essa pessoa que nunca beijou os filhos dele, tinha 10 filhos e nunca beijou os filhos dele, essa pessoa não tinha misericórdia dentro do coração. O profeta disse: Man la yarham, la yurham. Aquele que não tem misericórdia, Allah não terá dele também a misericórdia. O profeta Muhammad a.s. ele nos ensinando também que esse amor que a gente tem pelos filhos, quando o filho dele, o Ibrahim, Ibrahim, que é filho da Maryam al-Qibtiyya, que nasceu e faleceu novo. Ele tinha alguns meses, ou 1 ano, 2 anos, quando faleceu, o filho do profeta Muhammad a.s. Ibrahim. E o profeta Muhammad a.s. ele pegou o filho dele, falecido, abraçou ele, e ele abraçou ele, beijou ele e começou a cheirar o filho dele. Abdurrahman ibn Auf, um dos companheiros do profeta Muhammad a.s., quando viu o profeta Muhammad a.s., chorando e abraçando o seu filho, ele disse: ó mensageiro de Allah, o senhor também chora nesses momentos, só tem esses sentimentos? E o profeta Muhammad a.s., ele disse: Inna al-ayna la tadma. Os olhos, eles jogam lágrimas. Wa inna al-qalba la yahzan. O coração, ele fica triste. Por quê? Pelo amor que ele tem por essas pessoas. Wa inna ala firaqika ya Ibrahim la mahzunun. E nós estamos tristes por estarmos despedindo de ti, ó Ibrahim. ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون. Somente a gente fala só aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala nos ordenou a falarmos, aquilo que agrada a Allah subhanahu wa ta'ala. Nós somos de Allah e Allah nós retornaremos. Então essa é a misericórdia do profeta Muhammad a.s. com os pequenos. Então essa misericórdia o profeta Muhammad a.s. ele demonstrava através dos seus sentimentos, através da sua prática com os filhos, com os netos, mostrando para nós a maneira que o profeta Muhammad a.s. conduzia esse amor com os seus filhos. Então, a primeira coisa que seria você beijar o seu filho. Então, o beijo que você dá no seu filho, isso faz parte do amor que você demonstra para ele. É um sentimento que ele vai ter e aquilo jamais irá ser esquecido por ele, porque ele vai se desenvolvendo de uma forma melhor quanto mais você beija ele, abraça ele. Uma outra coisa também é você sempre estar preocupada com a limpeza do seu filho, dele ser bem limpinho. E isso o Islã nos ensina também, a nadafa, o profeta Muhammad a.s.,
a limpeza em geral. Isso faz parte da nossa religião. Nós sabemos que no wudu, na tahara, a pessoa, quando uma das condições da oração é você ter o corpo puro, limpo, a roupa limpa, não tem impureza, o local onde você reza é limpo, então a limpeza ela faz parte da nossa religião. Em relação às crianças também, o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam tinha o Usama ibn Zayd. Usama ibn Zayd, Zayd ibn Haritha, que nós sabemos a história dele, ele era um escravo e ele foi dado para o profeta Muhammad alayhi salatu como um presente pela Khadija, esposa dele. E o profeta Muhammad a.s. libertou ele, libertou Usama ibn Zayd, e ele se tornou Usama, filho do Muhammad. Depois Allah subhanahu wa ta'ala proibiu que as pessoas colocassem o nome dos seus adotivos no nome deles. E o Usama ele casou e teve um filho. O filho dele chamava Usama, o Zayd. Então, Zayd casou e ele teve um filho chamado Usama. Usama ibn Zayd. Usama ibn Zayd, quando era pequeno, ele estava junto com o profeta Muhammad a.s. Ele entrava na casa do profeta Muhammad a.s. Estava Aisha, radiallahu ta'ala anha, junto com o profeta Muhammad a.s. E certo dia, Aisha, ela explica uma dessas partes, como que o profeta Muhammad a.s. agia com Usama ibn Zayd. Ela disse, certo dia, entrou Usama ibn Zayd e era uma criança pequena e ele tinha sujeira no nariz. E ele pegou para tirar a sujeira do nariz do Usama ibn Zayd. E a Aisha, ela disse, eu fui lá e peguei o Usama no lugar do profeta Muhammad a.s. e comecei a limpar ele, mas eu não soube limpar de uma forma correta, porque a Aisha era novinha, ela não tinha filhos, não tinha experiência. Aí a Aisha, ela disse, daí, deixa ele para mim, que eu limpo ele. O profeta pegou e começou a limpar ele. Aí depois que ele, entre o profeta, o Muhammad a.s. e a Aisha, eles limpando o Usama ibn Zayd. Aí ele até falou umas palavras, o profeta Muhammad a.s. لقد أحسن بنا أنك لست بجارية. Nós tivemos a sorte que você não é uma menina. Porque se você fosse uma jária, se você fosse uma menina, eu teria colocado adornos com joias para você e as pessoas iriam te pedir rápido em casamento. O profeta Muhammad a.s. brincando com isso com Usama ibn Zayd, depois que ele mesmo, com as suas próprias mãos, ele foi limpar o rosto e o nariz do Usama ibn Zayd. Então, a mãe ela sempre tem que estar preocupada com a limpeza dos filhos, colocar as melhores roupas, sempre. Tem pessoas que falam, eu não vou ficar comprando roupas caras. Não é necessário que você compre coisas caras, o importante é a limpeza. O importante é a criança estar sempre pura, limpa, a roupa, o corpo, a aparência da criança, que ela esteja sempre da melhor forma, porque isso também a criança sente uma tranquilidade quando vê os pais preocupados com ela em relação à limpeza. O profeta Muhammad a.s. também ele demonstra, como Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, ele citou que certo dia o profeta Muhammad a.s. ele foi na porta da Fátima radiyallahu ta'ala anha, da filha dele, e ele chamou para que ela trouxesse o Hassan ou o Hussein, um dos filhos da Fátima, os netos do profeta Muhammad a.s. E ele ficou sentado perto da porta. E Abu Huraira ele disse, e eu vi que o profeta Muhammad a.s. ele perguntou, depois que perguntou, e disse, "Athumma luka?" Aqui que está a criança, onde que ele está? Chamem ele para mim. Yani Al-Hassan. "Athumma luka? Athumma luka?" A criança está aí, a criança está aí. Onde está a criança, o pequeno? Aí o Abu Huraira ele disse, a Fátima levou Al-Hassan, que é o filho dela, e demorou um pouquinho, e de repente ela saiu com o Hassan para dar para o profeta Muhammad a.s., para o profeta Muhammad a.s. abraçar ele e brincar com ele. E o Abu Huraira ele disse, فحبسته قليلا, ela deixou ele um pouco, أظن أنها تنظفه أو تغسله. Eu percebi que ela levou ele rapidinho para dentro para dar um banho ou para purificar ele, para ele chegar até o profeta Muhammad a.s. com a aparência bem limpa. Depois ela veio e trouxe para o profeta Muhammad a.s. Então, a purificação dos filhos, essa é uma questão importante também. Então, nós temos o quê? O amor pelos nossos filhos. Esse amor, ele requer algumas sequências para serem feitas. É você
abraçá-lo e beijá-lo sempre que você vê ele, sempre falar as melhores palavras para você purificar ele também. Sempre faça com que seu filho seja uma criança limpa, bem arrumada. Isso faz parte também da religião. Também a questão de brincar com seu filho. Subhanallah, brincar com as crianças. Muitas pessoas às vezes falam, vai lá brincar. É a natureza dos pais, né? Vai para fora para brincar, vai com seus amigos para brincar, vai com fulano para brincar. O Islã, como é que ele nos ensina em relação a brincar com os nossos filhos, sejam meninos ou meninas? Brincar, isso é uma questão que faz parte da nossa religião. Allah subhanahu wa ta'ala, ele citou no Alcorão, quando ele citou sobre o profeta Yusuf alayhi salam com seu pai e os seus irmãos, quando eles disseram para o pai deles, para ele deixar com que o Yusuf, o profeta José, saísse com eles no outro dia para brincar. Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab. Para ele brincar e se divertir. E o profeta Yusuf alayhi salam, o pai dele era profeta e ele era um profeta, um futuro profeta. E mesmo assim, Allah subhanahu wa ta'ala citou que Yusuf alayhi salam sairia com seus irmãos para se divertir e brincar. Então, brincar é algo natural e é algo que faz bem para as crianças. O profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, quando estava pequeno, nós sabemos da história, quando ele estava na Halima Sa'diya, e veio o anjo Gabriel, ele tinha 6 anos, 7 anos, e veio para cortar o peito do profeta Muhammad alayhi salam e tirar o seu coração e purificá-lo. A história que os filhos da Halima Sa'diya, que estavam brincando junto com o profeta Muhammad alayhi salam, eles vieram e disseram para a mãe deles que nós estávamos brincando com nosso irmão Muhammad, irmão de leite, e veio uma pessoa e pegou e tal. Então, o profeta Muhammad a.s., quando pequeno, ele saía para brincar. E o profeta Aisha radiyallahu ta'ala anha também, como tem em vários hadith, que ela brincava com as suas amigas quando ela estava no início da vida dela e tal, e brincava com bonecas e tal. E o profeta Muhammad a.s., certo dia, perguntou para ela, quando ela estava com uma boneca, essa boneca era um cavalo com asas. E ele disse, você tem um cavalo com asas? Ela disse, sim. Falou, mas cavalo tem asas? Ela disse, você não sabe a história do profeta Salomão, que tinha o cavalo com asas e tal? E o profeta Muhammad sallam sorriu e deixou ela brincando com as suas amigas. O profeta Muhammad salam, ele participava às vezes das brincadeiras das crianças. Inclusive tem várias histórias que falam sobre isso, onde certo dia o profeta Muhammad salam estava perto de algumas crianças. Até o Islã ele nos ensina quais são as brincadeiras que mais a gente deve desenvolver os nossos filhos. Aquelas brincadeiras, aquelas questões que desenvolvem a mente das crianças, que desenvolve o corpo da criança, que desenvolve a mentalidade e a saúde da criança. Isso é importante, a gente sempre procurar lugares que sejam tranquilos, que beneficiem os nossos filhos. O profeta Muhammad sallam, certo dia ele estava passando e viu algumas crianças brincando, dois grupinhos. E eles estavam brincando de quê? De atirarem flechas para acertarem um lugar. E o profeta Muhammad a.s. incentivou eles. E ele disse, Irmu Bani Ismail, فإن أباكم كان راميا. Atirem Bani Ismail, filhos de Ismail. Filhos de Ismail, ele dizendo o profeta Ismail a.s. Porque o pai de vocês, que seria o profeta Ismail, ele era arqueiro. فإنه كان راميا. Então, o profeta Muhammad incentivou as crianças a tirarem flechas para serem arqueiros desde crianças, porque isso pode beneficiá-las futuramente e isso faz parte para a mente, para o corpo, para a pessoa estar sempre treinada e preparada. Aí ele disse, Irmu wa ana ma'a bani fulan. Joguem as flechas, atirem as flechas e eu estou com tal grupo. Aí o outro grupo parou. Aí eles olharam para o profeta Muhammad a.s. e o profeta disse para eles, por que vocês pararam? Eles disseram, como é que nós vamos brincar com os nossos amigos se o senhor está com eles? Então jamais nós iremos ganhar. Aí ele disse, Irmu wa ana ma'akum jami'a. Atirem as suas flechas que eu estou com todos vocês. A maneira que o profeta Muhammad a.s. incentivou as crianças, ficou com eles, ficou torcendo, isso significa que o profeta Muhammad a.s. ele torcia também, ficava
além de todas as suas responsabilidades, ele não deixava de participar também com as crianças para fazer com que elas sejam incentivadas aos tipos de brincadeiras que eles faziam, de esportes que eles faziam. E também o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, como está no hadith do Abdullah ibn al-Harith, ele disse, o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam colocava a gente em fileiras. O profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, ele pegava algumas crianças e colocava eles em fileiras. Quem eram? Até ele cita o Abdullah ibn al-Harith. Ele falou, Abdullah, wa Ubaidullah, wa Kuthayr bin al-Abbas. Esses são 3 garotos e outros também. O profeta Muhammad a.s. que ele dizia para eles, aquele que chegar primeiro em mim, ele terá isso e aquilo. Então ele fazia corrida entre as crianças, ele ficava longe delas e elas um pouquinho longe dele, e ele colocava eles em fila, e de repente até o Abdullah ibn Harith, ele citou os nomes dessas crianças, que eles corriam até o profeta Muhammad a.s. e aquele que chegava primeiro, o profeta Muhammad a.s. dava ou uma tâmara ou algo que ele tinha na mão para o incentivo, incentivava eles a brincarem, até que Abdullah ibn Harith, ele dizia, e quando eles corriam em direção ao profeta Muhammad a.s., eles se jogavam em cima dele e ele abraçava eles, e eles montavam nas costas dele, e ele abraçava de um lado e eles se jogavam em cima dele do outro lado. Isso significa que o profeta Muhammad a.s. brincava com as crianças. Isso nos incentiva a estarmos junto, próximos com os nossos filhos também, brincando com eles, incentivando eles, participando com eles com as brincadeiras. É bom que a mãe ela participe com algumas brincadeiras com os filhos também, para sentar com eles, ensinar eles, educar eles, a maneira tal, levar eles para um parquinho, tá lá, junto com eles, levar para qualquer lugar assim, e que sejam participativos com os seus filhos, porque eles gostam dessas questões. O Anas, ele dizia, o Anas era uma das crianças que a mãe dele, quando o profeta Muhammad a.s. chegou em Medina, ele tinha 10 anos. E ela foi oferecer o Anas para o profeta Muhammad a.s., dizendo para o profeta Muhammad a.s., irei deixar o meu filho Anas com o Senhor para te servir toda a sua vida. E o Anas ficou servindo o profeta Muhammad a.s. 10 anos. Ele tinha 9 anos quando ele foi doado ao profeta Muhammad a.s. para servi-lo. Então ele viveu na casa do profeta Muhammad a.s. E o próprio Anas, durante 10 anos que ele viveu junto com o profeta Muhammad a.s., ele vai nos passar várias informações, vários ensinamentos de como o profeta Muhammad a.s. tratava as crianças. Até o Anas, ele dizia, jamais o profeta Muhammad a.s., em todos os 10 anos, ele me bateu ou gritou comigo, até que certo dia ele me mandou fazer algo, e quando ele me mandou, eu fui brincar para ver o que o profeta Muhammad a.s. iria falar para mim se eu não fizesse. E a família, alguém da família do profeta Muhammad a.s., quando me viram, eles falaram, por que você não fez isso para o profeta? E o profeta disse, não, deixem ele, Deus não determinou que ele fizesse, e ele vai fazer. A maneira que o profeta se comportava com ele. Até que o Anas, ele disse, eu tinha um irmão que o profeta Muhammad chamava ele de Abu Umair. E era uma criança. O profeta, quando chegava na nossa casa, ele brincava com Abu Umair. Certo dia, Abu Umair ele estava triste. E o profeta perguntou para o Anas, o que tem o seu irmão? Ele disse, ele tinha um pássaro e o pássaro dele morreu. O profeta Muhammad ele viu que essa criança sentiu pela morte do seu pássaro. Aí pegou e foi lá, abraçou ele e disse para ele, Ya Aba Umair, ma fa'ala Nughair? Nughair era o nome do pássaro do Abu Umair. Abu Umair, que era criança, eles colocavam o nome de Abu também para as crianças, né? Mesmo elas sendo crianças, isso era a natureza dos árabes. Então aqui o profeta Muhammad a.s. ele mostrou para nós que essa criança está triste, não podemos deixá-la. Ah, coitado, o pássaro dele foi. Não, ele foi lá, abraçou Abu Umair e foi perguntar para ele, Abu Umair, o que fez no Nughair? E começou a conversar com ele para fazer com que Abu Umair, que essa criança, ela se sentisse tranquila pelo tratamento do profeta Muhammad a.s. Entre as coisas que os Sahaba passam para nós, tem um Sahabi chamado Mahmoud ibn Rabi'. Mahmoud ibn Rabi', quando o profeta Muhammad a.s. faleceu, ele tinha 5 anos. E ele passou para nós um hadith. Qual hadith que Mahmoud ibn Rabi' passou para nós?
ele disse: Aqiltu, eu lembro do profeta Muhammad alayhi salatu wasalam, Aqiltu min Rasulillah alayhi salatu wasalam, wa ana ibnu 5 sinin, quando tinha 5 anos. Majjatan fi wajhi. Mahmoud ibn Rabi' está mostrando para nós uma das maneiras que o profeta Muhammad alayhi salatu wasalam brincava com as crianças. Ele disse: eu lembro que o profeta Muhammad alayhi salatu wasalam, quando eu tinha 5 anos, ele colocou água na boca, espirrou essa água no meu rosto. É a maneira que as crianças às vezes gostam. Você vai lá, joga água, você dá hoje, a gente dá aqueles revolvinhos de água para as crianças, a gente fica correndo atrás. Ah, molhou aqui, molhou lá, molhou tal, não sei o quê. Isso é natural. A criança, você precisa fazer um espaço e fazer com que ela brinque com essas coisas. O profeta Muhammad alaihi salam, ele colocou água na boca e espirrou no rosto de Mahmoud ibn Rabi'. Imagine a situação, a imagem do Mahmoud ibn Rabi' com 5 anos, o profeta Muhammad alaihi salam, ele que, subhanallah, tudo que você falar do profeta, ele que é o líder, ele que é o mensageiro, ele que é tudo que você possa imaginar de responsabilidades que tinha com o profeta Muhammad alaihi salam, e mesmo assim ele demonstrava essas questões para nos ensinar que a educação dos filhos também ela tem maneiras. Então ele fez isso com Mahmoud ibn Rabi'. Mahmoud ibn Rabi' passa para nós, é um dos hadith que nós aprendemos na jurisprudência, aprendemos na educação, aprendemos em como tratarmos uma criança, aprendemos que isso é benéfico para a criança, que a criança sente essas situações. Mahmoud ibn Rabi', depois que cresceu, depois da morte do profeta Muhammad alaihi salam, ele não esqueceu essa imagem onde o profeta estava espirrando água no rosto dele. Você também deve demonstrar para o seu filho, uma das questões importantes, que você ama ele. A demonstração do amor a ele. Não somente a ele. O profeta Muhammad a.s. colocou uma regra geral. Certo dia o profeta Muhammad a.s. ele viu 2 homens estavam conversando e que estavam tão ligados e tal, e de repente um cumprimentou o outro e foi embora. O profeta Muhammad a.s. disse para o homem, para esse que ficou: você ama o seu amigo? Ele falou: sim. Ele falou: vá lá e avisa ele. Fala para ele que você ama ele. E o homem foi lá e disse para ele: eu amo você por Allah. O profeta demonstra para nós que se você tiver um amor por alguém, demonstre esse amor para ele se sentir, porque o ser humano ele precisa de algumas questões importantes na vida dele para elevar o estima dele. Imaginem as crianças. Então, o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, ele demonstrava isso para os sahaba e demonstrava isso para as crianças, até que o profeta Muhammad alayhi salam, ele demonstrava isso na prática. Umama bint Zainab, a filha do profeta Muhammad alayhi salam, certo dia o profeta Muhammad sallam, ele saiu com ela da sua casa e ela não tinha nenhum ano e colocou ela no ombro dele. E ele veio até a mesquita para rezar com as pessoas, com os muçulmanos, ele liderando a oração. Ele foi lá e falou Allahu Akbar, e a Umama em cima do ombro dele com menos de um ano. E o profeta Muhammad a.s. rezando com os seus companheiros. Na hora que ele fazia o ruku e o sujud, ele colocava ela no chão. E na hora que ele levantava ela e colocava no ombro. Imaginem essa imagem do profeta Muhammad a.s. para demonstrar para os sahaba o amor dele pela neta dele, que seria Umama bint Zainab, radiyallahu anhum. Então, isso demonstrava também, quando certo dia o profeta Muhammad a.s. estava rezando, estava no sujud, e de repente ele demorou no sujud. De tanto demorar, os sahaba até atrás, quem cita o hadith fala, nós pensamos que aconteceu algo ao profeta Muhammad a.s. Será que desmaiou? Será que morreu? Será que tal? O profeta Muhammad a.s. demorou, de repente ele levanta. Aí depois que terminou a oração, ele disse: esse meu filho, que seria o neto dele, ele montou em cima das minhas costas e eu não quis prejudicá-lo até ele se satisfazer de ficar montado nas minhas costas. Imagine isso numa oração. A demonstração do profeta Muhammad a.s. ao amor pelas crianças, como é que ele agia em relação a eles. E por isso o profeta Muhammad a.s. também, às vezes ele estava praticando a oração e as mulheres rezando. Isso também mostra para nós que as mulheres iam na mesquita no tempo do profeta Muhammad sallallahu para rezarem junto com os muçulmanos. E esse hadith mostra que o profeta Muhammad sallallahu estava rezando o Maghrib ou Isha ou qualquer outra oração e de repente ele ouvia uma criança chorando.
Então, o profeta Muhammad a.s., o que ele fazia? Quando ouvia o choro de uma criança na reza, ele apressava a oração. E ele dizia, depois que terminava, eu apresso a minha oração, em misericórdia à mãe dele, para ela não se preocupar com o filho, para terminar rápido, para que ela acolha o seu filho. Essa é a misericórdia demonstrada pelo profeta Muhammad a.s. em relação aos nossos filhos. Isso também mostra para nós o quanto que nós devemos demonstrar aos nossos filhos o nosso amor por eles, não somente nas palavras, mas sim nas atitudes também, naquilo que você possa fazer, naquilo que você possa demonstrar a ele. Ah, eu quero tal, pegue na mão dele, leva, traz, tal, até que diziam que o profeta Muhammad a.s. vinha uma criança, uma menina pequena, pegava na mão do profeta Muhammad a.s. e puxava ele. O profeta sallallahu alaihi wasallam andava junto com ela. Na Medina toda, ela levava para lá, para cá, queria comprar alguma coisa, e o profeta ia junto com essa criança. E ele não desprezava e não deixava ela, até que ela soltasse da mão do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. Só que, com certeza, nós temos que ter a disciplina da misericórdia. A misericórdia ela não pode ser dada de uma forma, olha, não, coitado, ele temos que ter misericórdia, tipo que nós tínhamos falado antes. A criança vai deixar de praticar uma oração. Vou deixar ele dormindo, não pode e tal, a misericórdia, temos que ter misericórdia. Não. Ele vai para a escola, coitado, temos que ter misericórdia e deixar ele em casa. Não, aí já não é mais misericórdia. Aqui você tem que ter a disciplina, a regra, que tem as regras para serem colocadas para a pessoa levar a misericórdia da forma correta. E por isso que o profeta Muhammad a.s., ele corrigia os seus companheiros. Passou para nós também um hadith do Hassan quando ele era pequeno, e ele pegou uma tâmara da caridade e colocou na boca, e o profeta Muhammad a.s. não deixou e disse, coitado, não, deixa ele é pequeno. Ele não. Colocou o dedo dentro da boca do Hassan e disse para ele, tire isso da boca. Ala ta'lam annana na'kulu as-sadaqa. Na hora que tem que consertar a criança, você tem que consertar de uma forma correta. Então, o profeta Muhammad a.s., ele tirou aquelas tâmaras da criança e não permitiu que ele comesse, sendo que aquela tâmara não era permitida a ele. Amr ibn Abi Salama, uma das crianças que ela foi criada na casa do profeta Muhammad a.s., junto com a mãe dele que é Salama, a esposa do profeta Muhammad a.s., que ela tinha os seus filhos, de Abu Salama, que tinha falecido. O profeta Muhammad a.s. casou com ela e trouxe ela e os filhos dela, que eram pequenos, e viveram na casa do profeta Muhammad a.s. Amr ibn Abi Salama, ele passou para nós um hadith, ele já tinha 80 anos, e ele disse, esse hadith eu aprendi com o profeta Muhammad a.s. quando eu tinha 7 anos, ou 6 anos. E ele disse, nesse hadith, eu estava sentado certo dia para comer, junto com o profeta Muhammad a.s. e com a minha família. E a minha mão, ela ia para lá e para cá nos pratos. Pegava um pouco da comida do outro lado, desse lado, e o profeta Muhammad a.s. ensinou ele dizendo, Ya ghulam, sammillah. Disse para ele, ó garoto, fale Bismillah. Wa kul bi yaminik, e coma com a sua mão direita. Wa kul mimma yalik, coma daquilo que está próximo a ti. Aí o profeta Muhammad a.s., mesmo com a misericórdia que ele tinha com Amr ibn Abi Salama, na hora que ele errou, o profeta Muhammad a.s., ele ensinou da melhor forma, sendo que o Amr ibn Abi Salama, ele disse, desde aquele momento que o profeta me ensinou, essa é a maneira que eu como até hoje. Ele tinha 80 anos, de comer, falar Bismillah, comer com a direita e comer daquilo que está próximo dele. Assim a gente vai ensinando os nossos filhos as maneiras boas, as maneiras que devem aprender de pequenos, mesmo com a misericórdia. Então a misericórdia não pode deixar com que a gente deixe de ensiná-los da melhor forma. Essa nossa misericórdia e tal, ela não pode ser levada para que a criança faça algo que contraria uma ordem de Allah ou uma ordem do profeta Muhammad a.s., ou qualquer desrespeito que possa ter na família, com os irmãos, com os pais e tal. Aí a gente tem a misericórdia, só que nós devemos consertar. Para finalizar, tem Ibn al-Qayyim, ele cita uma situação dessas. Ele disse, um homem
e uma mulher estavam separados. E eles tinham um filho. Eles foram até o juiz para o juiz decidir com quem que ficaria o filho. E o juiz ele foi lá e eles foram ver para quem que o filho ficaria, para a mãe ou para o pai. E a criança já tinha uns 10 anos. Quando a criança tem a escolha, talvez o juiz ele olha se a escolha da criança é correta, então ele deixa a escolha da criança. Ah, eu quero ir com meu pai, então tudo bem. Não, eu quero ficar com a minha mãe, então tudo bem. Porque, na realidade, o certo é a criança ficar com a mãe enquanto ela não casa, depois da separação. A não ser que o juiz determina e vê que não, a mãe não tem responsabilidade, não sabe educar, aí ele passa para o pai. Essa é uma questão de jurisprudência que não é o momento para a gente discutir aqui. Mas essa criança, o juiz ele olhou e viu a criança, disse para a criança que já tinha uma certa idade que poderia escolher. Eu quero ir com meu pai, quero ir com a minha mãe. Aí perguntou para a criança, com quem que você quer ir? Ele falou, eu quero ir com meu pai. A criança, o juiz ele perguntou, qual o motivo que você quer ir com seu pai e não ficar com a sua mãe? Aí a criança, ele falou, porque a minha mãe, ela me bate se eu não for para aprender com o professor e ela me força para levar. E quando eu chego no professor, ele força também, às vezes ele me dá uns tapas para me ficar aprendendo. O meu pai não. Ele já não faz isso. Meu pai é mais legal, ele não me força para ir até o professor. O juiz determinou que a criança ficasse com a mãe, porque o pai não serviria para educar o filho. Isso não quer dizer que nós temos que bater nos filhos. Não, não é questão de bater, é de forçar, porque você não pode também deixar com que a criança ela fique sem estudo. Você falar, não, mas ele quer, ele não quer. E nós citamos já uma história sobre o Mu'tasim, quando ele disse sobre Harun al-Rashid, أضر بنا هارون في صغرنا. Quando o Mu'tasim ele veio e falou, Harun al-Rashid, que era o Khalifa, e perguntou para o filho dele, onde está o seu amigo que sempre andava com você? Ele disse, ele morreu e descansou da escola. Ele falou, a escola está fazendo com que você desejasse a morte do que a escola? Não precisa ir para a escola, então. E o Mu'tasim ficou em casa, não ia para a escola. Depois que o Mu'tasim cresceu, se tornou Khalifa, ele não sabia falar perante as pessoas. Até que ele citou, Rahimallahu Harun, que Allah tenha misericórdia do Harun. Ele nos prejudicou quando nós éramos pequenos. Então, você não pode prejudicar o seu filho devido ao excesso de amor, que seja um excesso que possa fazer com que ele perca algumas questões e tal, para não elevar-se ele na vida dele. Porque nós educamos nossos filhos para elevarmos os nossos filhos. Essas questões, elas são importantes para a educação dos nossos filhos. Inshallah, nós continuaremos na próxima aula, porque o tempo já se esgotou hoje. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala sempre nos ensine aquilo que é benéfico para nós e que sejamos sempre pessoas de responsabilidade com a educação dos nossos filhos, para que os nossos filhos sejam imãs, inshallah, da maneira que Allah subhanahu wa ta'ala lhe diz, para nós suplicarmos وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.